Boa tarde pessoal presencial, bem-vindo pessoal do EAD também, né? Boa tarde, boa noite, boa manhã, nesse nosso último contato, desse nosso último simulado, essa nossa última conversa com relação ao simulado. Então, missão de hoje, darmos uma pequena olhada no 10º simulado de História que vocês fizeram e discutirmos aqui os assuntos abordados, as coisas que foram colocadas, certo? Então, vem comigo. Bom, só para lembrar, pequena reduzida nas luzes aí para facilitar a visualização, né, para a gente estar de olho aí na tela. Quais eram as proposições, quais eram as ideias para a gente poder trabalhar aí dentro do nosso simulado, né? Não veio com facilidades, segundo determina o documento responsável pela confecção de questões. 20% das questões têm que serem fáceis, 20% difíceis e aí 60% seriam questões médias. Eu falo isso lá no começo, nosso primeiro contato, mas qual a diferença entre fácil e difícil? Lá no nosso primeiro contato eu deixo para vocês, que é justamente o saber e não saber. O que eu sei é fácil, o que eu não sei é difícil, por mais simples ou complexo que seja, essa é a grande diferença. Mas na questão de concurso, fácil é aquela resposta onde eu acesso apenas um banco de dados, uma ideia para responder. Médio é aquele que eu tenho que acessar duas ideias, comparar dois momentos, dois fatos, para poder chegar à conclusão de uma resposta. E difícil é aquele que eu tenho que comparar 3 ou mais. Se torna muito mais complexo em relação a isso daí. Então, vamos olhar questão por questão. Primeira, a guerra na Ucrânia. Botei para vocês um assunto bem recente, bem de momento. Busquei textos dessa atualidade, até mesmo para que, caso vocês precisem argumentar alguma coisa na redação de vocês tenham pensado, tenham trabalhado ideias agora recentes. Então, a guerra na Ucrânia e um Indo-Pacífico cada vez mais volátil, cada vez mais como se fala em relação a combustíveis e tudo mais, ou seja, cada vez se tornando gases, e gases são muito mais inflamáveis, são muito mais capazes, né, de provocar explosões e tudo mais do que o líquido e do que o sólido. Então, quando você diz que algo está ficando muito volátil, porque está ficando muito mais capaz de haver ali uma combustão, de haver um problema, né, acentuado. Com temores em relação aos próximos passos da China e da Coreia do Norte, trouxeram à tona a nova velha discussão sobre o pacifismo japonês. Nova velha, né? Aqui tio Rafael tem uma gama de palavras para ver conotações e denotações com vocês. Como assim uma nova velha discussão? É porque, na verdade, já se discute isso desde que o fato ocorreu, o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que por algum tempo o pessoal foi meio que deixando de lado. E hoje ele ganha uma nova roupagem. É o mesmo problema, só que visto por uma ótica mais atual, por uma ótica mais presente, né? Uma ótica agora mais instantânea. Uma nova velha discussão sobre o pacifismo japonês, né? Que a gente discute até lá no livro sobre a Marinha do Brasil, uma síntese histórica, né, sobre essas novas condições, sobre a guerra do futuro, ou o futuro das guerras. Bom, previsto na Constituição pós-Segunda Guerra, Constituição japonesa, esse conceito é baseado na renúncia à guerra pelo Japão, assim como na promessa de que o país nunca manteria tropas militares. Mas a situação cada vez mais volátil da região tem estimulado analistas e representantes políticos de diversas partes do mundo a discorrer sobre a morte do pacifismo japonês. Uma reforma da Constituição era uma das principais plataformas políticas de Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, que foi assassinado em julho de 2022. Mal a gente estava saindo ali da pandemia e lá no Japão, uma surpresa geral mundial, em questão de ser o Japão, de ser Shinzo Abe, de ser essas coisas todas, o primeiro-ministro japonês foi assassinado publicamente lá, né?
Desde que assumiu o cargo, o atual chefe de governo tem aprofundado o debate sobre a questão de citar medidas necessárias para fortalecer drasticamente a defesa, que eu discuti aqui em sala com vocês. Hoje em dia se fala muito nessa defesa, e a melhor defesa é o ataque. Muitos vão falar em função disso daí, que a melhor forma de um país se proteger é ser agressivo com os outros, é ser dominador com os outros. Então a palavra defesa ganhou uma nova conotação de ideia. Ela não é uma defesa para eu me proteger, é uma defesa para eu agredir. Ela ganha esse status aí também. Bom, a defesa, né, do país em meio a um clima difícil de segurança. Isso é da jornalista Julian Brown, ela é da BBC de Londres, publicou isso em 13 de junho deste ano, né, pelo site da BBC. Bom, o trecho acima fala sobre o fortalecimento das defesas de um país, no caso o Japão. Cada vez mais os países têm realizado programas militares utilizando-se de argumentos como a defesa para ampliar os seus arsenais, se não em número, em qualidade. No caso específico do Japão, esse país nem sempre foi pacífico, nem sempre foi pacifista, tendo em seu passado histórico um período imperialista. Dentro do período imperialista japonês, o que a gente pode observar? Seria a letra A, o único momento de vitória japonesa sobre os rivais orientais durante o período imperialista japonês foi durante a Guerra do Mar Amarelo? Primeiro, não é Guerra do Mar Amarelo, a guerra é russo-japonesa. Então, pelo termo, já estaria fora. É a Batalha do Mar Amarelo, que é uma das batalhas da guerra russo-japonesa. Outra batalha importante é a batalha que vai ser da próxima ilha de Tsushima, a Batalha Naval de Tsushima. Tá? Então já começa dentro dessa questão. E durante o período imperialista japonês, além dessa vitória, o Japão não teve mais nenhuma outra vitória? Teve a vitória, por exemplo, contra a China, teve uma vitória contra a Coreia, teve uma vitória, várias ali em vários aspectos. Então, a vitória do Japão contra a Rússia na guerra russo-japonesa não foi a única vitória japonesa. Passa para a próxima opção. Entre 1904 e 1905, o Japão avançou sobre territórios orientais com uma vitória militar sobre a Rússia? Sim. Entre 1904 e 1905 é justamente o período da guerra russo-japonesa. Então sim, isso aqui é uma verdade, dá uma ticadinha lá e deixa reservado. C. O Mar do Japão, um pouco profundo, foi palco de batalhas navais memoráveis, perfeito, como a Batalha do Mar Amarelo contra a China. Não, a Batalha do Mar Amarelo ocorreu no Mar Amarelo e não no Mar do Japão. Caramba! Tão óbvio assim? Óbvio. E isso é muito provável que aconteça também na prova de vocês. De ter uma situação tão óbvia que te embaralha, te embanana em alguma coisa. A Batalha do Mar Amarelo é no Mar Amarelo, não é no Mar do Japão. Tá? No Mar do Japão a gente viu a Batalha de Tsushima. Por causa da ilha de Tsushima, acabou nomeando a batalha como Batalha Naval de Tsushima. Tá? Então a do Mar Amarelo é no Mar Amarelo. E qual batalha a gente tem no Mar Amarelo, além da Batalha do Mar Amarelo? Nós temos a batalha contra a base naval de Porto Arthur, com a destruição de Porto Arthur. Também é uma das batalhas que ocorreu ali. Só não é uma batalha naval, porque não é navio contra navio. Foram os navios japoneses contra a base naval de Porto Arthur. Mas entre os navios japoneses e os navios russos dentro do Mar Amarelo, Batalha do Mar Amarelo. Próximo. Intencionando o domínio da Coreia, o Japão realizou 3 guerras sucessivas contra a Rússia, conhecido como guerras sino-japonesas. Mas peraí, se a guerra é sino-japonesa, a guerra é entre quem e quem aqui? É entre chineses e japoneses. Então, como é que pode ser guerra contra a Rússia se a guerra é chinesa e japonesa? Deve ter tido alguma guerra ali entre russos e chineses, entre japoneses e chineses, que tenha algo a ver com a Rússia. Olha, existe sim a guerra sino-japonesa, uma que envolveu a questão da Coreia, que inclusive a gente chama a atenção mais para a Batalha Naval de Yalu.
Aquela batalha naval de Yalu, pertencente à Guerra Sino-Japonesa, chama bastante atenção para a gente em razão dos fatos que ali se deram, o tipo de navios empregados, as características todas ali envolvidas. Por acaso, ontem eu estava lendo a Revista Marítima Brasileira de 1884, e nessa Revista Marítima está falando sobre o Japão, dos navios que estão sendo lançados na Inglaterra e na França para o Japão. E na Revista Marítima de 1893, no segundo semestre de 1893, também li ontem, estou dando uma releitura nas revistas marítimas, né? Estou lá na segunda metade do século XIX, até porque não tem como ser antes, ela começa a ser publicada em 1851, né? Então não tem como ser na primeira metade do século XIX. Mas estou lá na segunda metade do século XIX, fala sobre os navios alemães sendo produzidos para a China. E aí, quando ocorre a Guerra Sino-Japonesa, a gente vê claramente que a questão ficou, inclusive, em cima dessa condição. Da China ter comprado navios alemães, enquanto que o Japão se utilizava do padrão inglês com navios ingleses e alguns de fabricação francesa. A França e a Inglaterra muito alinhadas e aliadas na questão da produção daquele período. A gente vê essa dicotomia sendo ali discutida, que vai acabar colocando justamente essas duas principais nações, a Alemanha e a Inglaterra, em choque direto quando dispara, quando ocorre a Primeira Guerra Mundial. Chega a ser o ápice dessa disputa entre as duas nações, provocando a Primeira Guerra Mundial. E a letra E, a expansão japonesa se projetou contra os territórios americanos no Pacífico. Territórios americanos no Pacífico? Vale, isso aí deve estar errado. Não está, não. Haviam muitos territórios no Pacífico que eram possessões de nações americanas, como as próprias Filipinas, possessão americana, conquistada, dominada pelos Estados Unidos, tirando das mãos espanholas com a Guerra Hispano-Americana de 1898. Então, sim, há territórios na Ásia que são territórios americanos, principalmente contra as Ilhas Aleutas. As Ilhas Aleutas, não. As Aleutas são as únicas que não estão nesse rolo aí. As Aleutas estão lá no topo, questões ali entre a Rússia e a América, no Estreito de Bering. Está lá no topo, né, do Oceano Pacífico, inclusive dominada ali pelas características dos Estados Unidos ter comprado o Alasca e com isso ter ficado com o domínio das Aleutas, o controle das Aleutas lá em cima, ou parte, né, das Aleutas. Tudo bem? Aqui? Então a letra B, a letra Bravo, estava toda certinha, toda direitinha dentro de um fato que ocorre naquele período. Sigo para a segunda questão? Tá. Segunda questão, a Guerra Austro-Prussiana, uma guerra entre a Áustria e a Prússia, foi travada pelo Império Austríaco e pelo Reino da Prússia em 1866 e resultou no domínio prussiano sobre territórios germânicos. Ponto. Entenda sempre que isto é uma verdade, não é uma pergunta. Tudo que for afirmado para você antes do período que tem a pergunta é uma verdade, você tem que aceitar como uma verdade. Você não pode brigar com essa parte do texto. Não interessa de onde o texto veio, ele é uma verdade. Não é a pergunta que está sendo colocada. Isso aqui é para te localizar no tempo e no espaço. Opa! Guerra Austro-Prussiana, 1866, nem precisa, eu já sei onde e quando eu estou, o texto já me colocou lá. Eu nem preciso tentar adivinhar onde é, não, já está ali com nome, endereço, CEP, tudo bonitinho, bacaninha para a gente se localizar. Na Alemanha e na Áustria, ela é conhecida como Deutsche Krieg, que é a guerra alemã, ou Bruderkrieg, guerra de irmãos. Na Itália chama-se Terça Guerra de Independência Italiana. Por quê? Por que é a Terceira Guerra de Independência Italiana? Pois resultou da anexação do Vêneto, a região do Vêneto, ao Reino da Itália. A Itália ainda não estava unificada, ainda era o Reino de Roma que estava ali, mas a região do Vêneto já foi anexada.
Então ele já é considerado uma terceira guerra de independência italiana, e daqui a uma década, vamos deixar, não dá uma década, né? Porque vai ser mais 4 anos só, tá? Mas quando virar para a próxima década, a gente já terá a unificação italiana em 1870. Bom, a anexação do Vêneto, que havia se aliado à Prússia contra o Império Austríaco, né? A Itália havia se aliado à Prússia contra o Império Austríaco. Com relação à participação italiana nessa guerra entre a Áustria e a Prússia, marque abaixo uma sentença correta. Qual é a participação italiana na guerra austro-prussiana? Tendo em vista que a Itália apoiava a Prússia. Foi lutar contra a Áustria. E ela luta contra a Áustria em que batalha? Lissa, a Batalha Naval de Lissa, nesse ano de 1866. Durante a Guerra Austro-Prussiana, houve a Batalha Naval de Lissa, perfeito, onde ocorreram combates navais entre navios de guerra couraçados e navios dotados de ariete, perfeito. O advento da couraça, que já começa a sair de fábrica desde a produção do Gloire francês em 1859, obriga o retorno do ariete à estrutura dos navios. E a própria França, ao saber da fragilidade de seus navios, conhecer o ponto fraco de seus navios, já produz em 1859, no mesmo ano de lançamento do Gloire, né, ela lança o Dandalo, já dotado de ariete, já vendido para a Itália. É um navio dotado de ariete, o Dandalo e o Solferino são os 2 primeiros, e são produzidos para a Itália. Então, perfeitinha a letra A. Marca ela, deixa reservada. B. A vitória prussiana permitiu à Marinha de Guerra prussiana realizar a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena na França? Primeiro que os territórios de Alsácia e Lorena estão no meio do território. Estão no meio da terra. Os navios não vão chegar lá. Segundo, qual é o fator naval na guerra austro-prussiana? É da Marinha italiana contra a Marinha austríaca. A Prússia nunca primou para essas questões de marinha. A próxima guerra que a Prússia vai estar envolvida, que é a Guerra Franco-Prussiana, nenhum evento naval tem, porque ninguém nem entrou com qualquer questão de navio na Guerra 1870-71, na Guerra Franco-Prussiana. Quando a Prússia vence a França, aí na Guerra Franco-Prussiana, a França perde os territórios de Alsácia e Lorena para a Prússia, e a Prússia faz a anexação dos territórios germânicos, fundando o Segundo Império, de Otto von Bismarck, o Segundo Reich alemão, ali. Tá? Então, nem é aqui que o território de Alsácia e Lorena entra na nossa contabilidade. Tudo bem? C. Para impedir o avanço da marinha prussiana, russos, ingleses e franceses, o que essa gente toda está fazendo aqui? A guerra é entre a Áustria e a Prússia. O que tem a ver russos? Nada. Ingleses? Nada. Franceses? Nada. Fizeram uma coalizão naval? Nada a ver. A gente vai ver uma coalizão naval com esses 3 aqui, suposta coalizão naval, quando eles formaram a chamada Tríplice Entente. E eu vou ter que esperar meio século aí. Ter que esperar 50 anos para ver isso acontecer. Tá? Então, não, nada a ver aqui na C. Delta. A frota combinada de navios austríacos e italianos, frota combinada, eram adversários. Eles não combinaram nada, eles não juntaram nada, eles não somaram nada. Frota combinada é quando você junta, tipo, franceses e espanhóis contra os ingleses na batalha 1805. Me ajuda aí. Trafalgar. Lá eu tenho uma esquadra combinada. Que esquadra era essa? A esquadra franco-espanhola, que foi derrotada pelo almirante Nelson na batalha. Então, quando você fala frota combinada, você junta elas. Aqui, desculpa, eles estavam um contra o outro, não um somado ao outro. Então, em hipótese nenhuma, a delta poderia ser uma verdade. E ainda diz que foi capaz de vencer a imensa esquadra prussiana nos estreitos do Mar Báltico. As batalhas não ocorreram lá. Acabaram ocorrendo no Adriático. Nada a ver. Lá dentro do Mediterrâneo. E letra Eco. Sem navios para se opor à Áustria, a Itália encomendou naquele ano de 1866 navios couraçados aos estaleiros franceses. Não, ela já está recebendo esses navios desde a década de 50. Não foi nesse ano de 66 que ela encomendou esses navios aí.
Tudo bem? Ficou clara a resposta na letra A pra gente? Joga com as palavras ali, vê direitinho, ó, o evento é tal, mas eu quero tal detalhe do evento, ou eu quero tal generalidade do evento. Observe o que tiver lá na questão, entendeu? Olhe com calma e com maldade, mas olhe com calma lá no dia da questão da prova. Bom, próxima. Oi, perdão? Sim, que a gente ficou conversando naquele dia. Uhum. Agora está bem claro isso? Tudo que era para vocês errarem, tudo que era para eu poder ter zoado com vocês, tudo que era para ter puxado para trás com vocês, eu fiz no simulado. Para que a prova não faça isso com vocês. Então eu já me dei esse trabalho, né, de brincar com vocês nesses 10 simulados aí. Quem acompanhou os 10 simulados, agora está 10 mil milhas na frente de qualquer outro candidato aí. Bom, observe a imagem, aí você observa a imagem, claro, você rapidamente percebe que estamos vendo o navio Escola Brasil, mas já te falei para você não se preocupar com isso lá na prova, porque a Marinha sempre explica as imagens, coisas que coloca, beleza. Acima a foto do navio Escola Brasil, o terceiro a ostentar esse nome na Armada Brasileira, construído entre 81 e 86, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a MRJ, a partir do projeto das embarcações da classe Niterói, né, tem todas as suas instalações projetadas visando a dar o mais amplo suporte à instrução. Desse modo, possui, entre outros itens, salas de aula, câmara de instrução de navegação, estações repetidoras de radar e equipamento de simulação tática. Em nota da época, né, em cumprimento à portaria 0781, de 21 de 886, o excelentíssimo senhor ministro da Marinha, é incorporado à Armada na presente data, como navio de primeira classe, blá, 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 tudo aí bacaninha. Tá? O NE Brasil, o navio Escola Brasil, ao ser incorporado em 86 no AMRJ, onde foi construído utilizando-se do molde das fregatas classe Niterói e da experiência do fabrico das fregatas Independência e União, substituiu então o navio Escola Custódio de Melo, que foi reclassificado como transporte de tropas e por muito tempo o Custódio de Melo ficou como um batateiro ali transportando tropa, material. O padrão de casco que equipou as fragatas classe Niterói e o navio Escola Brasil é oriundo dos acordos entre a Grã-Bretanha e o Brasil, e a autorização para a construção foi dada pelo governo brasileiro em setembro de 1870, como parte do programa de renovação e ampliação dos materiais flutuantes da Marinha. As novas fragatas entraram em serviço entre 76 e 80, mas a entrada em operação do navio Escola Brasil foi em 86, né? Já ocorreu em meio a uma grande desconfiança internacional, principalmente britânica. Peraí, quer dizer que as fragatas entraram em operação na Marinha do Brasil entre 76 e 80. Não houve desconfiança. Quando o NE Brasil é lançado em 86, tem desconfiança. O que aconteceu entre 81 e 85, né? Porque até 80 não tem, a partir de 86 tem, algo aconteceu entre 81 e 85 para gerar essa situação, para que tenham desconfiança do Brasil por algum motivo, por alguma coisa que seja. Vamos lá. Letra A dizia que era a chamada Guerra da Lagosta. Vou parar aqui. Preciso continuar lendo? A Guerra da Lagosta é de 1963. Então não ocorreu entre 81 e 85. Não está ali dentro, entre 81 e 85. Mas vamos lá, a chamada Guerra da Lagosta, pois o atrito entre o Brasil e a França, Guerra da Lagosta, Brasil e França, beleza, levou os aliados franceses, principalmente a Grã-Bretanha, a criar sanções contra o Brasil. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, criou alguma sanção contra o Brasil por causa da Guerra da Lagosta? Nunca. Então, pela data, pô, Wagner, mas na hora eu não lembrei a data, pelo texto. Se tu não pegou pela data, não pegou pelo texto, aí tá difícil. Tá? Mas você sabe que a letra A não nos pertence. Letra B. Isso ocorreu por causa da possibilidade de instalação de equipamentos bélicos russos em países sul-americanos, como o que havia ocorrido com a instalação de mísseis soviéticos em solo cubano. Foram instalados mísseis soviéticos em solo cubano? Sim ou não? Foi iniciada a instalação, mas não foi terminada porque houve um
embargo. Esse embargo que os Estados Unidos fez acabou impedindo que os equipamentos fossem instalados. Mas tudo bem, mesmo que você tenha perdido ali nesse detalhe e ache que os mísseis tenham sido instalados em Cuba, além de Cuba, foi instalado mais onde? Em lugar nenhum. Se tivesse sido, mas nem Cuba terminou a instalação. Então, se tivesse instalado, seria no único lugar. Então, a possibilidade de instalação de equipamentos bélicos russos em países, não há possibilidade nenhuma disso daí. Não é uma realidade, não é algo factível para a gente em relação a isso. B, não é. Tenta ser. A possibilidade, houve uma possibilidade do Brasil, que naquela época se aproximava politicamente das nações africanas. Não estou lembrado disso. Segue. Utilizar dos projetos britânicos como moeda de troca e repassar a tecnologia bélica a países subdesenvolvidos. Meu Deus! Desculpa os países africanos. Mas o que eles teriam para dar naquela época ao Brasil em troca de uma tecnologia inglesa que o Brasil estava utilizando para fabrico de fragatas aqui no Brasil? Eu não consigo pensar em nada. Então, infelizmente, não é. Ou melhor, felizmente, a gente percebeu que a letra C não é possível de ser. Tenta D. Houve a ocorrência de uma guerra chamada das Malvinas? Houve? Houve. Nessa Guerra das Malvinas, ela ocorreu entre a Grã-Bretanha e a Argentina? Sim, beleza. E essa guerra evidenciou possíveis fragilidades dos governos sul-americanos naquela época? Quando é que foi a Guerra das Malvinas mesmo? 1982. Está entre 81 e 85? Então é um fato. Será que esse fato que mostrou um país sul-americano criando guerra com um país do Atlântico Norte pode ter sido um fator de evidenciar uma fragilidade dos governos? O governo naquela época argentino, e agora comemorou essa semana, foi comemorado o aniversário desse fato aí da questão da Guerra das Malvinas, foi essa semana. Tá? Então, nesse fato, a Argentina, naquela época, estava sob governo militar? O Brasil estava sob governo militar? Opa, então será que alguém pode ter parado e pensado, se a Argentina que está sob governo militar pisou na bola, Brasil que está sob governo militar pode pisar na bola? Pode. Então, será que pode ter ocorrido uma desconfiança? Sim. E a Grã-Bretanha, que havia passado tecnologia para a gente, ao ver a Argentina utilizando um ex-porta-avião inglês e outros equipamentos bélicos ingleses e franceses contra a Inglaterra, que usou mísseis Exocet, usou aviões, usou um monte de coisa, contra a Inglaterra pode ter ficado bolada, pode ter ficado sensibilizada ali com relação ao Brasil? Sim, marca D. Marca D. A letra delta está muito clara para mim, mas na desconfiança, reserva delta. Olha eco. Houve uma crise de mísseis soviéticos? Houve. Com o bloqueio norte-americano à ilha de Cuba? Sim. Os soviéticos buscavam novas parcerias e, devido à grande qualidade dos navios brasileiros naquela época, não me diz que os nossos navios não eram bons naquela época. Também não eram bons em outras épocas também. Tá bom, fazer o quê, né? Mas aí, a Grã-Bretanha particularmente se preocupou com a sua tecnologia à disposição do Brasil. O Brasil fazendo navios magníficos com essa tecnologia de ponta inglesa. Não é de ponta, tu já sabe. Quando essas nações passam suas tecnologias a outras nações, quando o Brasil passa a tecnologia para outra, é porque já tem coisa melhor. A gente não passa o 01, a gente não passa o topo da lista. A gente passa a tecnologia ultrapassada para podermos ficar com a tecnologia mais de ponta, mais desenvolvida que tiver. Então, letra delta, a gente marca e vai ser feliz, certo? Tudo bem nesse ponto? Sigo para a quarta? Vamos lá então. A quarta vai ser um pouquinho mais chatinho, porque eu vou depender aqui de uma memória instantânea de vocês. Da gente olhar aqui para o mapa do Mediterrâneo, observarmos que tem um número 1zinho aqui nesse território, nessa área aqui,
que é o território português, lá no seu topo. Eu tenho o número 2 aqui no território espanhol, na parte baixa. Eu tenho o número 3 centralizado aqui na Península Itálica. E tenho o número 4 aqui na base da Península Balcânica, aqui embaixo da Península Balcânica. Legal? E numa contramão, na letra A, eu tenho aqui o Mediterrâneo, desculpa, o Oriente Médio, aqui como um todo. Na letra B, eu tenho o Oriente Próximo, o Ásia Menor, né, daqui dos territórios. Tá? Na letra C, eu tenho os territórios africanos ao norte da África, na sua porção ocidental. E na letra Delta, eu tenho os territórios europeus na sua porção ocidental, também no ocidente europeu. Legal? Porque aí a gente vai ter que brincar lá com as palavras agora, né, e guardarmos aí, mentalizarmos isso. Pode ser? Vamos então. A imagem engloba o mar Mediterrâneo, estabelece possíveis áreas onde a expansão islâmica tem entrado em conflito com interesses antagônicos cristãos ocidentais, sendo mentira afirmar que está incorreto. Então vamos lá. É verdade que a reação cristã contra as invasões islâmicas na Europa é representada pela Guerra de Reconquista ou da Reconquista a partir da área delta, lembra? A, B, C, D. Sim, lá daquele pedaço europeu é que começou a chamada Guerra da Reconquista e que vai estar expandindo na direção de retomar territórios antes dominados por nações cristãs que haviam recentemente sido dominadas por nações islâmicas e que agora estava havendo uma guerra da reconquista. Portugal, Espanha, Itália, nascem dessa guerra da reconquista. Né? No século XII, após vitórias contra as forças muçulmanas, foi criada na área 1, lá na área 1, onde está Portugal, o começo da história portuguesa, o Reino Cristão de Portugal. Perfeito. Os cristãos estenderam as conquistas até a área 2. A área 2 estava na parte sul da Península Ibérica, o espaço espanhol de 1492, por exemplo, Granada, ali no sul da Espanha. Legal? Deu para lembrar no mapinha lá? Beleza. Com a criação do Reino da Espanha no século XV, 1492. Bateu? Tem alguma mentira aqui no meio? Tudo verdade. Tenta 2. Tenta B. Controlando vastas porções de terras em torno do globo, a Espanha tinha entre os seus domínios no século XVI a área 3. Área 3, 1, 2, 3. A Itália. A Itália era parte do domínio espanhol? Era parte do domínio espanhol. Né? Possíveis expansões islâmicas vindo das áreas A e B, Oriente Médio, Ásia Menor, não é aqui no cantinho, A e B? Possíveis expansões islâmicas vindos das áreas A e B levaram uma batalha naval. É mesmo, levaram. A batalha naval de Lepanto, nas proximidades da área 4, a Grécia. Foi ali na proximidade da área 4 que ocorreu a batalha de Lepanto? Sim. A treta é por causa de Chipre. Mas o combate, o confronto entre islâmicos e cristãos, a batalha naval de Lepanto se deu onde? Na Grécia, na costa da Grécia, onde fica Lepanto. Onde, por acaso, também tinha se dado a batalha naval de Ácio, lá na Antiguidade. Mesmo território ali deles. Então isso é verdade ou mentira? É verdade. Só verdade aqui na B. Vamos tentar C agora? C. O progresso islâmico sobre os Balcãs ali onde fica os gregos, né? A partir da área B, A, B, sim, a partir da Ásia Menor, eles expandiram na direção da Grécia ali. Levou ao declínio do comércio, afetando as áreas 1 e 2, por exemplo. A queda daqui da base do Mediterrâneo afetou o comércio do lado de lá, no extremo do lado de lá do Mediterrâneo? Afetou. Até agora, vi verdades aí. A partir dessas conquistas, povos islâmicos, como os turcos otomanos, conquistaram várias vitórias sobre os povos cristãos. Teve várias vitórias conquistadas. Verdade. Como em Lepanto? Não, Lepanto não. Lepanto foi uma vitória cristã sobre islâmicos. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Se isso aqui é mentira, tá certo ou tá errado? Tá errado.
É uma mentira, está errado. Se está errado, é a nossa resposta, é o que a gente está procurando, não é? Mas para isso, delta e eco também tem que estarem certas, senão vai ter duas respostas aí para a gente. Mas C, eu já sei que é uma resposta, não é? Delta. O desenvolvimento dos povos islâmicos ao longo de toda a costa norte da África, na área C, né, lá no norte da África, na sua porção ocidental, beleza? Levou esses povos a invadir o sul da Europa durante a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, invadiram durante a Alta Idade Média aqueles territórios, ocupando áreas como as demarcadas pelos números 1 e 2 na Península Ibérica e 3 na Península Grega, Península Balcânica, na imagem retratada? Verdade. Então, verdade, 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 é tudo verdade. Não é o que eu procuro. Letra eco. O comércio de especiarias vindas da Ásia, vem lá de longe, chamada de Índias Orientais, show, chegava na costa do Mar Mediterrâneo próximo da área A, B, C, D, isso, chegava aqui na área A. Cidades italianas que exerciam o comércio marítimo como Gênova e Veneza, distribuindo as mercadorias nos mercados europeus, passaram a ter grandes dificuldades com a queda de Constantinopla nas mãos islâmicas no século XV. É verdade? É verdade. Tudo verdade aqui. Então, só encontrei mentira na letra C, quando disse que, apesar de ter ocorrido várias vitórias islâmicas sobre povos cristãos, Lepanto é uma vitória cristã sobre povos islâmicos, graças ao poderio naval apresentado pela Santa Liga, controlada por Espanha, na Batalha de Lepanto. Certo? Lembramos disso? Tudo ok? Ok? Vamos lá, então. Quinta. Em 1612, franceses a serviço de seus próprios interesses, sob comando de Daniel de Latouche, invadiram áreas ao norte do território brasileiro, fundando na província do Maranhão a cidade de São Luís. Após combates diversos, os invasores foram expulsos por tropas a serviço do Reino de Portugal, que estavam sob as ordens de Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Jerônimo de Albuquerque dá o combate inicial, Alexandre de Moura traz os reforços, que se junta a Jerônimo de Albuquerque e vencem os franceses no Maranhão, não é isso? Beleza. Como naquela época os domínios lusitanos estavam a serviço de Espanha, devido à União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, coube a Alexandre de Moura, após a expulsão dos franceses do Maranhão, fazer o quê? O que Alexandre de Moura fez depois que conseguiu tirar os franceses do Maranhão? Bom, os franceses saíram do Maranhão em 1615. E aí ele sai de São Luís do Maranhão, vai um pouquinho mais ao norte, entra no rio Amazonas e de frente à ilha de Marajó, do outro lado, claro, mas em frente à ilha de Marajó ele funda o forte do Presépio, que dá origem à cidade de Belém do Pará, fundada em 1616. A fundação da cidade de Belém do Pará. Legal? Vamos ver onde é que está isso daí? Letra A. Atacar as fortificações holandesas que haviam se apossado de Salvador, né, da cidade de Salvador, Bahia? Não, ele não fez nada disso. Combater a presença de estrangeiros que haviam invadido áreas espanholas ao longo do rio Amazonas? Sim. Fundando o Forte do Presépio? Sim. Na localidade onde hoje fica a cidade de Belém? Sim. Capital do estado do Pará? Sim. Só tem sim aqui. Provavelmente é a Bravo. Vamos ver as outras? C. Apoiar o combate à presença de holandeses em Luanda, Angola? Nada a ver. Nada a ver. Delta. Atacar as fortificações holandesas que haviam se apossado de Pernambuco? Nem de Salvador, nem de Pernambuco. Não é essa a questão ali envolvida. E na letra E, iniciar as operações da Companhia Geral de Comércio do Brasil. Mas isso virá com a questão holandesa, não com a questão francesa. E não será feita pelos franceses, será feita pelos portugueses. A criação da Companhia Geral de Comércio do Brasil. Ok? Então somente a letra Bravo continha verdades aqui pra gente. Perfeito? Sigo? Tranquilo? Então tá. Volto. Estamos aqui para isso. Mas o armamento utilizado em Lepanto?
Vamos lá. Lepanto foi a última batalha naval travada com navios a remos. Então ela está no limiar, ela está no topo de uma determinada condição, onde você vai entender que a partir dali aquilo entra em declínio. Se chegou o ápice, chegou o topo, haverá um declínio. Então o ápice das batalhas navais travadas a remos está em Lepanto. Não há mais espaço para isso. A artilharia havia crescido muito de tamanho. Em Lepanto houve o emprego de navios de porte maiorzinho, chamado de galeaça. Só que a galeaça ainda carregava artilharia no convés superior. Então não era uma embarcação que poderia trafegar em mar aberto. Haveria uma instabilidade muito grande dessas embarcações. Então em mares relativamente fechados, em áreas relativamente curtas, veja que esses navios da Santa Liga ficavam 2 dias no mar e já tinha que atracar de novo em pontos de terra para reabastecimento. Eles não tinham uma autonomia grande, nem poderiam ir muito longe. Tá? Mas o principal elemento utilizado na Batalha de Lepanto foi o canhão. Canhão posicionado na proa, principalmente na proa dos navios. Porque como os navios são a remo, há o enfrentamento, há essa questão de ir de frente ao opositor. E os canhões, apesar da gente falar disso tudo, para padrões até mesmo da época, não eram tão grandes assim. Eram canhões que ainda eram utilizados principalmente para atingir as tropas no convés do navio opositor. Então ainda eram canhões de médio porte, não eram canhões capazes de criar danos significativos ou resolutivos plenos contra outros navios. Eram canhões que a gente ainda poderia chamá-los de main-killers, de canhões que eram capazes de causar forte dano aos homens, forte estrago aos homens, feridas, morte a homens, a tropas, no convés do outro navio. Porque a batalha naval travada entre navios a remo é uma batalha principalmente feita por tropas embarcadas, não pela artilharia. Mas Lepanto foi aquela batalha onde a artilharia fez um diferencial, as tropas embarcadas estavam lá e tudo, fez um diferencial nas operações, mas é o limiar de uma situação que não tem mais para onde crescer, não tem para onde mais desenvolver. A gente fecha Lepanto em 1571 e quando a gente vai a 1588, a Invencível Armada, a Espanha fracassa, justamente por ainda estar pensando com o pensamento de Lepanto, quando ainda está planejando, ainda está criando estratagemas com o pensamento de Lepanto. E aí fracassa, porque a Inglaterra está operando já há um bom tempo com as novas características, nem são tão novas assim, já estamos no final da década de 80, desde de meados da década de 10, a gente já tem navios com portinholas, canhões colocados em convéses abaixo do navio, aumentando a estabilidade do navio, permitindo inclusive que se utilize canhões de maior calibre e porte, que vão atirar balas mais pesadas, balas maiores, vão estar sendo ali já capazes de trazer um dano mais significativo aos navios. Então Lepanto é esse limiar, esse fim de uma era. Até mesmo o nosso cronista, quando fala, ele fala que os navios estavam perdendo a beleza, aquela atratividade que havia da característica dos navios. Ninguém estava querendo mais aquele tipo de navio, estava querendo a modernidade técnica. E geralmente quando a gente modifica tecnologicamente algo, geralmente ele fica mais feio. É engraçado isso, né? Você aumenta a tecnologia de alguma coisa, ele fica mais feio. Aí depois você começa a torná-lo mais bonito, aí ele já não é tão funcional. Aí você volta a melhorar a funcionalidade dele, você tem que torná-lo mais feio. Para depois, e é um ciclo, né, de produção. Em algum lugar da nossa biografia chama esses canhões de metralha? A metralha não é um canhão, nem é o nome dele. A metralha é a forma de utilização desse canhão. Os canhões tipo columbina, são tipos de canhões, são características de canhões, mas qualquer um pode atirar metralha. A metralha é o uso de pedras, de pedaços de metal, de coisas picadas dentro do canhão, que quando atira funciona como uma 12 milímetros com aquele cartucho cheio de bolinha.
Quando sai na boca da arma, espalha e atinge uma área grande, é feito para atingir tropas, homens. Um tiro de 12 desse tipo é feito para espalhar e atingir uma área ampla, né, de ação, enquanto que o que usa uma bala só, um cartucho só, é feito para uma única direção, um único sentido em relação do dano criado. Essa é a metralha. Claro que depois, com o tempo, algumas armas, quando foram desenvolvidas com capacidade de repetição, com capacidade de maior quantidade de tiros por minuto, passaram a ser chamadas de metralhadoras, justamente por ser capazes de cuspir pedaços de metal em várias direções rapidamente ali, de dar uma espalhada nessa metralha, nesse material picado ali na área. Tá bom? Professor, sim. Na questão 26, fica uma dúvida pontual. O 26 seria a minha... peraí, deixa eu... Começa com a 24, então a 26 seria a minha 3 aqui. Que fala do Enem Brasil. Tá. Vamos voltar lá então. Eu acertei essa... Eu fico feliz por isso. Mas eu não fui com plena certeza. Porque ele diz ao final do texto, né? Que... Tá aqui o Enem Brasil, isso, vamos discutir texto. Fragatas entraram em serviço entre 76 e 80, mas a entrada do Enem Brasil em 86 ocorreu em meio a uma grande desconfiança internacional. Certo. Aí beleza, é na Delta, né? Uhum. Aí, associa a Guerra das Malvinas aí. Só que o final colocou e que evidenciaram possíveis fragilidades. A fragilidade é o quê? É na relação de confiança ou da instabilidade do governo sul-americano? Você consegue separar uma coisa da outra? Deixa eu traduzir para o pessoal do EAD aqui em relação a isso. Quando chega aqui nessa parte, diz que isso aqui evidencia uma possível fragilidade. Essa fragilidade é do sistema de governo empregado naquela época, nesses países sul-americanos, ou das relações desses países sul-americanos com as outras nações, certo? Foi essa a sua pergunta. Eu quero que você me separe uma coisa da outra agora. Eu quero que você encontre um governo que você não confia e que vai ter relações confiáveis, ou relações que você não confia vindo de governos confiáveis. Como é que funciona isso? Se eu não confio na relação, eu não confio no governo. Se eu não confio no governo, eu não confio na relação. Então você acabou agora de separar a pergunta em dois elementos que têm a mesma resposta. Você pode agrupar. Você pode juntar isso num pacote só. País que não presta tem políticas que não prestam. País governado por ladrão terá roubo o tempo inteiro. Não pode haver honestidade num país controlado por ladrões. Não pode haver tranquilidade no Rio de Janeiro, que vem de sucessivos governos corruptos associados à criminalidade, ou ao tráfico, ou à milícia. Então você não pode esperar que tudo isso que está acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu essa semana na cidade do Rio de Janeiro, possa ser desassociado a uma sequência de governos fracassados. O atual governador do Rio de Janeiro, eleito, era vice-governador de um que foi afastado por corrupção, por estar relacionado com outras coisas. E o cara era juiz, ex-oficial dos fuzileiros navais. Ele deixou de ser oficial fuzileiro naval para entrar na carreira do judiciário como juiz, virou governador. E depois veio toda a problemática, o cara foi impeachmentado. Olha que bonito o termo, né? O cara foi afastado do governo. E aí o atual governador terminou o mandato, entrou na eleição e foi eleito governador para o atual mandato. Então como é que você pode esperar boas práticas vindas de pessoas ruins? Como é que você pode esperar práticas boas vindas de pessoas ruins? Como é que eu separo a prática ruim da pessoa ruim? Não tem como. Então esse é o fator aqui. Naquela época, se um país sul-americano do tipo A fez besteira, outro país sul-americano com a mesma prática A tem a possibilidade de fazer besteira também. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Então a desconfiança vem disso, dessa possibilidade de pisar na bola, dessa possibilidade de, num termo bem carioca, né, peidar na farofa. Pronto, né, tá registrado e pode deixar aí. Entendeu? Termo bem carioca. Tu não pode esperar coisa diferente. Exato. Uma decisão... Naquela época, Chile, Argentina, Brasil, China, Argentina, Brasil, estou falando dos sul-americanos, estavam governados com uma característica muito próxima de A. Se hoje o governo brasileiro começar a buscar um alinhamento com alguns países que não estão muito bem vistos internacionalmente,
tipo uma Venezuela, um Peru, esses países assim, qual a expectativa que você espera para o Brasil? Se é para copiar alguém, por que não copia alguém que presta? Por que não copia alguém que funciona? Alguém que está crescendo? Por que não copia a Polônia? Pronto! Eu não quero copiar a Suécia, eu não quero copiar a Finlândia, então copia a Polônia. Pronto, está ótimo. Adota aqui no Brasil. A minha própria didática, o pessoal gosta tanto fala tão bem, vai, aula de história, bacana, não sei o quê. Eu uso a didática de um polonês. Eu uso a didática de um professor polonês, de um literário polonês que escolheu aquele método para trabalhar. Eu trabalho com vocês dentro de uma didática polonesa, desde a primeira aula até hoje. Entendeu? E aí o pessoal, funciona. Funciona muito bem. É só a gente copiar o que dá certo. Agora não me pede para copiar Paulo Freire não, que me desculpa. Me desculpa, tá? E olha que eu escutei isso na faculdade como se fosse uma reza, para ficar sendo repetido, como se fosse uma verdade. E aí tu para e olha, mas peraí, tem algo de errado que não está certo. E eu não quero acompanhar uma didática furada, uma didática de exceções. Eu não quero. Eu quero uma didática inclusiva de verdade. Por isso eu sigo uma linha polonesa. Tranquilo nesse aspecto? Entendeu a questão da desconfiança? Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para esperar algo bom vindo de algo ruim. Eu não consigo. Pelo menos eu não. Fala, meu nobre. A pergunta do colega me gerou uma outra dúvida. Estamos aqui para isso. Porque eu esperava que o senhor respondesse de uma outra forma. Certo. Durante esse ano, eu vi o senhor sempre dizer, depende do olhar. Ah, sim, claro. O senhor falava assim... Depois eu traduzo o pessoal do EAD. Se eu estiver errado, liberal para quem? Exato. Tradicional, conservadora, mas conservadora na visão de quem? Exato. Aí eu pergunto, será que o colega não seria confiável para quem? Perfeito. Vamos seguir a tua linha, deixa eu traduzir para o pessoal do EAD. Vamos lá. Voltar lá na questão da pergunta então, né? Já que uns pernilongos voando aqui. As novas fragatas entraram em serviço entre 76 e 80. Tecnologia inglesa. Você está me perguntando. Confiável para quem? Desconfiança de quem? Tudo mais. Quando a gente fala desse sistema, dessas fragatas, estamos falando de quem? Inglaterra. Não preciso nem sair dali. Estou olhando para a Inglaterra. Tá? Mas a entrada de operação do ENEA Brasil em 86 já ocorreu em meio a uma grande desconfiança internacional. Pode ser um país só. Quem? Inglaterra. Então vou tirar esse internacional? Quer botar a Inglaterra aqui? Beleza. Ocorreu em meio a uma grande desconfiança inglesa. Principalmente britânica. Já estava até aqui, né? Devido a quê? Era principalmente britânica. Devido a quê? O que ocorreu entre 81, que até 80 estava legal, até 85, para que em 86 eu não confie mais nesse sistema. Para que a Inglaterra não confie mais nesse Brasil. Foi alguma coisa parecida com que me leva a desconfiar de. É como se você chegasse tu vai no boteco comprar um salgado. Aí tu pede o salgado, morde. Pô, tá com gosto ruim. Qual a probabilidade dos outros estarem bons? Veio do mesmo lugar. Ou tu pega uma fruta, a fruta está estragada. Qual a probabilidade de ter outra fruta estragada lá? É maior ou menor? É maior. Vindo do mesmo lugar, da mesma origem, do mesmo tipo, a probabilidade de ter a mesma característica é muito, muito provável, muito próxima da realidade. Ali. Então, qual a probabilidade de Brasil trabalhando do modo XYZ ser igual à Argentina que trabalhava de modo XYZ e fez besteira? É muito grande. Então há uma desconfiança internacional, principalmente inglesa. Aí o jogo das palavras aqui, datas, era para você ter alinhado essas condições e ter pensado, o que deu errado? O que aconteceu entre aqui e aqui? O que está nesse meio que deu errado? A Guerra das Malvinas, que envolve Inglaterra e Argentina, ali na Guerra das Malvinas.
E aí quando o Brasil lança em 86 um navio, ampliando o poder naval brasileiro, com tecnologia inglesa, apesar de ter sido fabricado aqui no Brasil, mas a gente usou a plataforma inglesa, com a característica do casco, dos equipamentos, das armas que vão a bordo, de tudo. Ele é feito como um navio escola, com as salas de aula e tudo mais, mas os canhões para dar aula a bordo, os radares, sonares, tudo que tem lá dentro é baseado na tecnologia que a Inglaterra tinha passado para o Brasil, utilizando desses sistemas aí. Então, qual a probabilidade do Brasil também pisar na bola? Era alta ou baixa? Já é alta. Já é alta. Vamos fazer um corte aqui histórico? 1910, quando estoura a revolta da Armada de 1910, ou revolta marinheira de 1910, ou revolta da Chibata. Qual navio foi utilizado para abrir fogo para tudo quanto é lugar por aí, impor respeito pelos praças que botaram os oficiais de joelhos? O Minas Gerais, o Dreadnought. Quando a Inglaterra viu o Dreadnought na mão de praças, dobrando os oficiais de uma nação, ela achou que o Brasil estava bem ou mal preparado? Bem mal preparado. Então a desconfiança que ela tinha de passar os navios mais poderosos do mundo, o Minas Gerais, quando saiu do estaleiro, ele era o mais poderoso do mundo. E só foi superado pelo São Paulo, que foi para onde mesmo? Também para cá. Então o Brasil tinha os 2 navios, eram só 2, mas tinha os 2 navios mais poderosos do mundo. Você vai ali na Cracolândia, que está aqui a 500 metros da gente, e entrega um fuzil na mão deles? Você confia que ele vai fazer algo de bom com aquele fuzil? Por quê? Porque não é confiável, não interessa a razão da não confiança. O Brasil era feito de cracudo naquela época? Não. Mas não interessa o motivo da confiança. Beleza, tira os cracudos. Vai lá na creche agora e entrega uma arma carregada na mão de uma criança. Tu faz isso? Por que não? Porque você não confia. Você não confia que aquela criança, não sabendo o que fazer, não vai puxar a pomba do gatilho e disparar e matar alguém acidentalmente. Ou pior, que alguém vai tomar, já que a criança não sabe o que fazer, alguém que sabe vai tomar e usar para o mal. Então, quando você não confia, você não entrega. Ou entrega com medo. É como emprestar meu carro para alguém que acabou de sair da autoescola. Aqui, ó, tem habilitação. Toma aqui meu carro, vai à vontade por aí, mete o pé, acelera bastante. Não, nada. Não confio. Não tem experiência. Mas está aprovado, mas não tem experiência. E assim vai. Tá? Então, esses momentos em que essas coisas aconteceram, foi justamente porque era poder demais na mão de gente de mentalidade pequena demais. Pelo menos na cabeça do inglês. O inglês, quando viu isso acontecer na Argentina, ele viu que os argentinos falharam na percepção, que os argentinos não tiveram capacidade mental de trabalhar com o material que tinha nas mãos. Então, qual a probabilidade do Brasil também não ter essa capacidade mental e fazer uma besteira contra a Inglaterra ou contra qualquer um outro? Também era grande. Então, a desconfiança é internacional, principalmente britânica nesse momento. Porque foram eles que enfrentaram a realidade daquele instante, né, e a tecnologia deles. Então, eles acabaram de enfrentar um mal que eles ajudaram a criar. Ali. Se você olhar o passado histórico argentino, grande parte do que a Argentina evoluiu veio da Inglaterra, principalmente no final do 19 e início do século 20, que a gente chama de relações carnais. Quando a Argentina produziu houve um aumento muito grande da produção de carne, principalmente enlatada para a Inglaterra, fornecido ao mercado inglês, que depois foi até muito amplamente utilizado durante a Primeira Guerra Mundial para alimentar tropas e tudo mais, em relação a isso daí. Até o Brasil também cresceu a produção industrial de produtos enlatados, de comida enlatada, principalmente no Rio Grande do Sul, e também de carne, Swift, Armo, Anglo, até a indústria Anglo, em relação a isso daí, nesse momento da história. Mas a Argentina cresceu muito, ao ponto desse fato econômico histórico ser chamado de relações carnais, aludindo tanto à proximidade inglesa argentina, quanto o próprio produto que aproximou os corpos ali, as carnes, que era a carne de boi, a carne bovina. Vai estar ali, jogo das palavras, de relações carnais, de muita afinidade, muita intimidade, e por causa da carne bovina que estava atrelado nessa balança
carro-chefe dessa balança comercial. Que para a mesma época a gente aqui no Brasil diria que seria uma relação cafezal, né? Porque a questão era no café. Ali, o que a gente poderia associar alguma coisa aí? Uma relação barista, uma relação, né, de cafezinho ali. Tranquilo? Sigo? Volto lá na lista da gente? Estamos aqui para isso, tá? Bom, eu ia agora para sexta, não é? Penúltima nossa? Opa, tá aqui. A sexta, posso passar para a sétima? A sexta era questão boia salva-vida. Haverá também na prova de vocês. Como questão boia salva-vida? É aquela que não deixa o candidato afundar, né? Não tem jeito aqui. Tirar uma sim. Moleque, a Antiguidade Oriental refere-se às comunidades da Idade Antiga que se situavam na região do norte da África e Oriente Médio, que ficam a leste da Europa. Os povos que habitavam essas localidades são agrupados por características comuns de organização social, política e econômica. Tá, pergunta. Com base nos povos da Antiguidade Oriental, qual deles se notabilizou por manter uma intrincada rede de comunicações marítimas, estabelecendo fortes relações comerciais? Romanos. Romanos tiveram uma intrincada rede de comunicações marítimas? Sim. Estabeleceram fortes relações comerciais? Sim. Mas de que lado do Mediterrâneo? Ocidental. Gregos tiveram uma intricada rede de comunicações marítimas? Sim. Estabelecendo fortes relações comerciais? Aí vem a pegadinha. De que lado? Grego, quando você fala de grego, você fala de Ocidente. Ué? Grego ainda é uma visão ocidental para a gente. É oriental da península. Península, a Ásia Menor ou Península Turca, né, para cá, que a gente vai pensar como espaços orientais. A Grécia é Ocidente. Caramba, é uma pegadinha para a gente em relação a isso, né? Porque olha só, com base nos povos, o mar onde a Grécia está é Mediterrâneo Oriental, mas não é com base no mar, é com base nos povos. E grego é Ocidente. É a jogadinha aqui de palavras com vocês, né? Porque quando a gente olha, né, eu vi até alguns olhares cerrados ali no fundo. Eu vi até uns olhares cerrados assim, como assim Grécia no Ocidente? É que quando a gente fala de Grécia, a gente fala de Oriente, mar Mediterrâneo Oriental. Mas a pergunta não é sobre o mar Mediterrâneo Oriental ou Ocidental, é sobre os povos da Antiguidade Oriental. Qual deles se notabilizou por manter uma intricada rede de comunicações? Povos. A Grécia é povo ocidental. Doideira, né, cara? Mas é pra gente ficar esperto na prova. Egípcios. Ocidente ou Oriente? Oriente. Egípcio Oriente. Está do lado de cá, do Mediterrâneo, e são povos orientais. Mas na África. É um povo africano, oriental africano, mas beleza. Mas eles têm uma intrincada rede de comunicações no mar? Não. A deles é fluvial. Sim, mas a deles é fluvial. Eles têm isso daqui, é um povo da Antiguidade Oriental, tá? Notabilizou por ter uma intrincada rede de comunicação fluvial. Aqui é que estava a diferença para o egípcio. Então, se você estivesse me perguntando, Wagner, quem da Antiguidade Oriental tinha uma intricada rede de comércio fluvial? Egípcios. Ali. Vou pular delta, né? E vamos para os fenícios. Ué, mas para pular delta vai para os fenícios? É porque aí eu vou para os fenícios de Cartago. Intricada rede comercial? Marítima? Do lado oriental? Ocidental. E os fenícios originais? Desculpa. E os fenícios originais? Intricada rede comercial? Marítima? Oriental? Então aqui só bateu sim. Marca a letra delta e segue sendo feliz. Segue sendo feliz aí. Ela começa como uma colônia que depois passa a dominar. Como é que você chama isso? Teria que especificar uma época aqui. Lá no começo, colônia cartaginesa. A colônia evoluiu. E com a queda de Tiro, a colônia se tornou metrópole. Quando entra em atrito com Roma,
Não é a colônia de Cartago entrando em atrito com Roma, é o Império Cartaginês entrando em atrito com o Império Romano. Agora me ajuda. O Império Cartaginês é um império marítimo. E o Império Romano é um império terrestre. Quando é que os dois vão entrar em atrito? Nunca. A não ser que... agora volta naquele pedaço. Né? Depende, né? Falei tanto depende aqui o ano inteiro com vocês. Beleza. Para que esse animal terrestre, elefante, entre em combate com esse animal marítimo, a baleia, ou o elefante vai entrar na água ou a baleia vai sair para a terra. Qual mais fácil? O elefante nadar. E quem nadou? Roma, que passou a ser também potência para rivalizar com Cartago. Ganhou? Ganhou. E formou inclusive um império, que é o Império. Formou o Império Romano, que é um império marítimo. Não foi? Não foi numa batalha no mar, em Ácio? Né? Transformando o mar Mediterrâneo em Mare Nostrum. Roma é um império marítimo. O Império Romano é um império marítimo, que começou como um império terrestre. A gente viu Roma, uma sociedade anfíbia. Saiu da terra e foi para o mar. Tudo bem? Então, quando aconteceu, Cartago não era mais uma colônia. Cartago já era um império, porque já tinha se tornado metrópole naquele momento. Fechamos? Agora vem a... Opa! Aqui é o lugar. Essa eu acertei, mas tem na última linha do livro História Marítima, acho que História Marítima do Caminho, que fala sobre o capítulo dos Fenícios. Aqui, ó. O último foi assim: a Fenícia, a primeira nação do mundo ocidental a conquistar e evoluir sob influência contínua e direta do mar. Isso. Eu entendi o mundo ocidental, ele botando Mediterrâneo como Ocidente, dali para lá para o Oriente. Eu entendi dessa forma, mas gerou um certo conflito quando... Concordo contigo. Agora me dá uma segunda referência igual a do Almirante Caminha. Não temos. Sabe aquele lance quando... Todo mundo sabe que eu sou enfermeiro. O pessoal chega, meu filho teve febre. Aí eu, é mesmo, é? E teve mais o quê? Mais nada. E teve febre quantas vezes? Deu uma febre aí e passou. E você está preocupado com o quê? Desde quando um fato isolado é significativo? Um fato isolado é significativo? Não é. Essa referência do Almirante Caminha, chamar o Mediterrâneo inteiro de mundo ocidental, só nesse livro que ele fez isso. Nenhum outro lugar, nem ele mesmo fez isso. Então isso não me preocupa. Mas concordo contigo, realmente o Almirante Caminha, quando fala do Mediterrâneo, e fala inclusive da formação fenícia, ele fala olhando para o Ocidente. E ele vai mais além. É só você ir lá no final da parte que ele fala dos holandeses, você vai ver que ele vai falar que a Holanda é a Fenícia dos tempos modernos. E a Holanda está onde? Não tenho dúvida que a Holanda é o Ocidente, que é a Europa Ocidental. Aí ele faz essa comparação, Wagner, mas aí ele comparou só economicamente, ou do ponto de vista de ter evoluído como uma talassocracia, voltado às questões do mar. Lembra? Holandeses, 7/8 só comia porque tinha comércio marítimo. 45 a 48% da população holandesa vivia nos navios, para que 50 e pouco por cento pudesse viver em terra. Então, nesse ponto, a Holanda era extremamente dependente do mar. Os fenícios eram extremamente dependentes do mar. Legal? Você não está errado. Quem errou foi o Almirante Caminha. Que Deus o tenha, deixa ele quieto lá em paz. Tá bom? Sigo para a última questão da gente? É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Vamos lá. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, após ceder à pressão do governo norte-americano para encerrar o período de neutralidade adotado pelo presidente Getúlio Vargas. Olha o que é a visão de um determinado autor, alguma coisa assim. Até 1937, o Brasil mantinha relações cordiais com a Alemanha, condição rompida no ano seguinte. Então, peraí, quer dizer que o Brasil rompeu com a Alemanha em 38? O Brasil não rompeu com a Alemanha em 38. Só deixou de ter uma amizade mais cordial. Meio que ficou chateado ali, né? Mas essa é a visão dessa autora.
Eu não posso brigar. Falei com vocês, o texto que vem antes da pergunta é uma verdade irrefutável. Ninguém vai te pedir para você refutar o que está aqui. Alguém vai te fazer uma pergunta para você responder e isso aqui está sendo usado para te orientar, beleza? Não vou brigar por isso, não. Então, desculpa. Espera aí. Pronto. Então, até 37, o Brasil tinha relações amigáveis, o que muda no ano seguinte. Ainda assim, o país manteve a neutralidade. A situação mudaria em 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo. Aí está batendo bonitinho com o que a gente viu em toda a nossa bibliografia. Assim, 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira pelas forças alemãs, causando a morte de 500 pessoas. Subi um pouquinho aqui o texto. Houve intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra, e o governo de Getúlio Vargas passou a apoiar os aliados. O que faz até, quando você lê isso aqui, pensar, então antes ele apoiava o eixo? Não, na verdade ele não apoiava o eixo também. Eu sei que muita gente já falou por aí, Getúlio Vargas era fascista, era isso, era aquilo. Está aqui. Apesar dos americanos se oporem, o governo brasileiro queria enviar soldados para o conflito. O governo americano se opôs, não opôs, texto é verdade, se opôs, ponto. Getúlio Vargas conseguiu que o presidente norte-americano Franklin Roosevelt, a gente viu aqui nos nossos módulos na aula, eu falando da visita do presidente Roosevelt ao Brasil, acompanhando Getúlio Vargas e tudo mais, né? Getúlio Vargas conseguiu que o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt modernizasse as forças armadas e concedesse empréstimos para construir uma usina siderúrgica no país. Esta usina seria a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, localizada em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Em troca, o Brasil cedia um terreno no Rio Grande do Norte para os americanos instalarem uma base militar. Esta base militar tinha o objetivo de ser o local de decolagem dos aviões, deixa eu subir só um pouquinho, que rumavam à Europa e ficou conhecida como Trampolim da Vitória. Ponto. Até então, críticos duvidavam da capacidade da participação brasileira no conflito. Diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que a Força Expedicionária Brasileira embarcar. Por isso, por esse motivo, o símbolo da FEB era uma cobra fumando um cachimbo. Juliana Bezerra, professora de História para toda a matéria, tal, e eu tirei, agora, dia 4 de outubro, para botar aqui no simulado de vocês. Beleza? Vamos, isso é tudo verdade, diante da visão da autora, do que ela pensa. Ela poderia estar dizendo aqui que o Mediterrâneo é ocidental até Portugal, ou até os turcos otomanos aqui, que Israel hoje fica no ocidente. Israel está hoje mais ocidental do que oriental, vamos pensar assim. Bom, o trecho acima, retratando a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, expõe alguns fatos relacionados com a FEB, Força Expedicionária, composta por militares do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. A FEB é Exército e Aeronáutica. Com relação à participação da Marinha, marque abaixo uma opção correta. Eu quero a participação da Marinha. Legal? Beleza. A Marinha Mercante Brasileira, tão moderna quanto as grandes potências de então... Vamos dar uma moral aí, dá uma força, pode ser? Beleza. Exercer papel fundamental na economia nacional. Sempre foi. Pode ser um só, vai ser fundamental. E pelo contrário, quanto menos tem, mais fundamental se torna, Não só no transporte das exportações brasileiras, mas também na navegação de cabotagem, que mantinha o fluxo comercial entre as economias regionais, isoladas pela deficiência de nossas redes rodoviárias e ferroviárias. O que está errado, então, aqui nessa construção toda? Porque a Marinha é mercante. Porque ela não era moderna. Ela estava na mesma obsolescência da Marinha de Guerra brasileira. As marinhas brasileiras estavam em obsolescência. Não era só a Marinha de Guerra. Eram as marinhas. Era a Marinha brasileira obsolente naquele momento. Diante das congêneres mundiais. Então, não, desculpa, o resto está tudo certinho. Sacanagem. Sacanagem. Eu falei que essa era a cereja do bolo.
Calma que a gente não chegou ainda no talinho da cereja, não. Né? Continuo? B. Ao cair da tarde de 15 de agosto de 1942, o submarino alemão U-507, comandado pelo capitão de corveta Harry Schaft, torpedeou o paquete Baipendi. Parei aqui. Tudo certo até aqui? Tudo certo? Tudo direitinho? Beleza. Que navegava ao largo da costa de Alagoas com destino a Recife, certo? Errado. Sergipe. Tá de sacanagem. Tô não. O Baipendi foi atacado na costa de Sergipe. Pô, para. É só isso aqui. Tira Alagoas e bota Sergipe e passa, tá tudo certo. Se fosse português, podia ser o ponto no lugar errado, também estaria errado. Se uma vírgula, um acento no lugar errado, está errado. O meu é uma palavra inteira. Estou ganhando do professor Rafael aqui. Né? O meu tem que ter uma palavra inteira, pelo menos, para tá errado aí. Fala. Os primeiros ataques da nossa marinha mercante ocorreram imediatamente após o Brasil declarar atuante no conflito europeu. Já em 22 de março de 41, entendeu? No mar Mediterrâneo, o navio mercante Taubaté foi metralhado pela Força Aérea Alemã para evitar a chegada da FEB em solo italiano, beleza? Essa aqui ficou, essa tava, né? Belezinha. E ó, a gente foi atacado? Foi, mas em 42. Em 42. Quando a gente vai perder na costa dos Estados Unidos o Cabedelo. Ó. A nossa primeira perda nisso aí. Mas quando tacou aqui com a situação da FEB aqui, acho que ficou mais fácil, né? Então a C deu para eliminar fácil. E a D? A lei de empréstimo e arrendamento, Land Lease, com os Estados Unidos, permitia, sem operações financeiras imediatas, o fornecimento dos materiais necessários aos esforços de guerra dos países aliados. Verdade ou mentira? Verdade? Mentira. Sem operações financeiras imediatas. Eu acabei de combinar contigo. Você tem X de crédito comigo, você diz, ó, você tem X de crédito comigo. E a gente vai trocando produto aqui. Mas cadê o dinheiro? Não esquenta com dinheiro não. Depois a gente fala de dinheiro. Vai acabar tudo, a gente conversa. Quando a gente vai pro bar, eu peço um refrigerante, ele pede um suco, tu pede um chopp, tal. Ninguém fala em dinheiro. Quando acabar, a gente passa a régua e vê quanto que cada um tem que pagar ali. Foi sem operações financeiras imediatas. Quando a guerra acabar, a gente conversa sobre isso. E quando a guerra acabou, o Brasil tinha cedido coisas aos Estados Unidos, os Estados Unidos tinham cedido coisas ao Brasil. Aí agora vamos ver como é que fica a conta. Estados Unidos pagou parte da conta deles com o Brasil fazendo o quê? Cedendo material ao Brasil. O que tinha vindo emprestado se tornou permanente, como parte do pagamento. Tá vendo? Você já não precisa nem me pagar o aluguel disso daí não. Já vamos zerar a conta aqui. Isso daí já tá pago. Pronto, já está entregue, já está pago. Beleza? Isso é verdade, absoluta. Bom, ela foi assinada em 11 de março de 42, logo após os primeiros ataques submarinos aos navios mercantes brasileiros. Land Lease, e aí? Quando? Assinado em 41 ou em 42? E agora? Não, 42, agora eu parei de pensar, 42 foi quando, 41 foi quando os Estados Unidos estão na guerra. Pois é. E foi antes da Estados Unidos estar na guerra. 41. E? Aqui ela não tinha pensado nisso não. Então, o Land Lease é um acordo, né, que aqui está falando do Land Lease. Ele é um acordo que foi assinado em 41 e começou a preparar o Brasil para a guerra, certo? Beleza. Segue? Segue. Letra E. Responsável pelo controle marítimo do Mar do Caribe, o litoral sul do Brasil, coube o ministro Henrique Aristides Guilhem organizar a Marinha do Brasil em 6 comandos navais. Pode ser? Norte, Belém, Nordeste. Estou falando dos comandos, cuidado. Qual o comando do Nordeste? Fica onde? Recife. Desce, Salvador, Bahia. Leste, desce, centro, Rio de Janeiro, capital, desce, sul, onde? Sul,
Em Santa Catarina, não é de Santa Catarina, agora em Florianópolis, que na Primeira Guerra Mundial era em São Francisco. Agora é em Florianópolis. E, por causa da Argentina do outro lado, Ladário. São 6 comandos nossos. Bateu tudo certinho? Beleza. Com destaque para o Comando Naval do Nordeste, é ele que se destaca? Sim. Por causa de quê? Onde estava em Natal, Rio Grande do Norte, a base naval construída pelos Estados Unidos, é isso? Cintura Atlântica, 4ª Esquadra Norte-Americana sediada lá. Letra Eco, tudo certinho aqui. O que você marca? 41. Ali está dando como 42. E aí? Eu não quero que a prova faça isso com vocês. Beleza? Então, qual é a nossa resposta? Letra Eco aqui. Beleza? Esse foi o nosso 10º simulado. E daqui, alguém quer botar alguma pergunta, alguma coisa? Não? Estamos em paz? Sim. Bom, encerramos então o nosso 10º simulado. Tranquilinho? Beleza. Muito obrigado por vocês, pela essa participação aí nos simulados ao longo desse ano todo. Claro que vocês vão conversar aqui em sala agora para a gente ver nossas últimas questõezinhas de matéria aí, mas se alguém ficar só na correção do simulado aí, boa prova, que dê tudo certo para vocês. Tá? Eu juro, o sucesso de vocês é o meu. Então, quanto mais sucesso vocês tiverem, mais eu terei também. Beleza? Boa prova a todos. Vamos lá.